Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Eu sou a Alana Souza, professora do componente de Ciências. Estamos aqui para mais um encontro através do nosso canal Aula na Terra. O tema hoje é a origem da vida. A gente fica muito se questionando o outro, pesquisando, estudando, para realmente saber qual é a origem da vida, tá certo? São indagações que sempre vêm à nossa mente, porque é uma questão também de curiosidade nossa e do outro, tá bom? Então, vamos discutir sobre a origem da vida. Bom, há várias concepções sobre esse tema. Há várias defesas de como surgiu a vida. E aí a gente fica, sem saber, muitas vezes, qual caminho seguir, em que acreditar. Porque nós sabemos que as doutrinas religiosas, que as doutrinas, elas têm suas defesas. Nós sabemos que a ciência faz uma defesa diferente do campo religioso. O que é que nós temos que fazer? Respeitar a cada um, a cada opinião, a cada defesa. A única coisa que nós temos que fazer. E se você tem a sua crença, continuar acreditando, porém respeitando a crença do outro. E ao comparar essas concepções, nós vamos observar que nós temos o quê? Muitas respostas diferentes para isso. Porém, antes da gente tratar da defesa da ciência, lembrando que hoje será abordado a defesa da ciência, tá bom? Não será uma defesa de cunho religioso, mas sim a defesa da ciência. Nós vamos falar aqui desse resgate histórico, dessa evolução. O que é evoluir, tá bom? Nós temos as árvores filogenéticas. Então, nós temos essa árvore, aqui, que ela vai trazer esse resgate histórico desde o nosso primeiro registro de vida, tá bom? De acordo com as ciências, reforçando. Nós temos essa linha do tempo de vida na Terra. E aí, nós vamos observar que não é nada recente. São todos registros através de milhões e bilhões de anos. Então, o que acontece? Há 2.200 milhões de anos, nós tivemos a presença do primeiro, tá certo? Ser vivo, que foi uma célula, tá certo? Eucariótica. Com o passar do tempo, tem-se uma lacuna também nessa linha histórica, onde não aconteceram registros e surgiram quem? As plantas e os vertebrados. Isso aproximadamente há mais de 500 milhões de anos. Após o surgimento dos seres eucarióticos, de plantas e dos vertebrados, surgiram quem? A colonização dos animais na Terra. Tempo continuou o quê? Passando, tá certo? E aí surgiram os insetos e os anfíbios. Só depois foi possível surgir quem? Os répteis. Após o surgimento dos répteis, vieram os mamíferos e os dinossauros. O tempo foi evoluindo. E vocês podem observar na imagem a questão, do tempo. Pronto, mamíferos e dinossauros. Depois desse processo, aconteceu quem? As plantas com flores e as primeiras aves. Então, a gente está vendo nessa linha histórica. Somente após a extinção dos dinossauros é que vieram os primeiros hominídeos, tá certo? Então, a gente tem essa cronologia, essa ordem cronológica da evolução dos seres vivos. Temos também a árvore filogenética, mas agora numa questão horizontal, nessa questão que foi-se o quê? Evoluindo. Então, nós vimos que após a extinção dos dinossauros, foi onde foi possível, tá certo? Os surgimentos dos hominídeos. E aí nós vamos ver aqui que novamente nós temos uma árvore horizontal, porém nós temos o quê? A função do
tempo. Ela é construída com base, ó, se você olhar aqui nessa linha horizontal, aqui vai estar marcando o quê? Também o nosso tempo. E aí, o que é que nós temos? Nós temos essa questão aqui dessa evolução, aonde a ciência defende, tá certo? Aonde tinha aqui, ó, o orangotango, evoluiu-se para o gorila. Da evolução do gorila surgiu uma nova espécie que vieram os chimpanzés. E a ciência defende o quê? Que após o surgimento dos chimpanzés, foram que surgiram os humanos, tá certo? Tudo seguindo aqui, ó, se vocês observarem, tem essa linha marcando a questão do tempo. Bom, e na questão vertical, a gente também vai trabalhar, o tempo agora não é mais na questão horizontal, e sim na nossa vertical. E ele vai apresentar as características que elas são o quê? Semelhantes. E essa evolução vai se passando algumas características de gerações para gerações, e alguma outra espécie ela carrega consigo algumas características semelhantes. Por exemplo, o cachorro possui uma característica semelhante à doninha, o leão marinho, a foca, e assim também vai passando para outras espécies essas características semelhantes. Em termos de material genético, como nós já falamos, que a ciência tem essa defesa, que o homem é uma evolução do macaco, tá certo? Nós temos aqui essa questão do percentual de semelhança do material genético. E nós vamos observar que dentro esses três espécies aqui de macaco, que é o babuíno, o gorila e o chimpanzé, ele possui, aliás, o chimpanzé possui características, né, do material genético mais próximo do ser humano. Volto e reforço a fala, é a defesa da ciência, tá bom? E como a gente vem falando na defesa da ciência, como é que a ciência faz essa defesa? Da seguinte maneira: primeiro, nada é aleatório na ciência, nada é solto, tudo depende de quê? Da realização de experimento, de comprovação de teorias. Eles realizam os experimentos para apresentar e defender as teorias. E com isso, por que eles fazem os experimentos? Justamente como uma proposta de explicação para aquela defesa. Então, a origem da vida, essa questão da evolução, a ciência faz a sua defesa, mas é com base nos experimentos, nada é por acaso, nada é aleatório. Dentro da ciência, nós tivemos uma contribuição muito importante. Quem foi ele? Foi Stanley Miller. Ele realizou alguns experimentos para justificar a existência, né, de acordo com as propostas científicas, a origem da vida. E o que é que ele diz? Que há cerca de 3,8 bilhões de anos originasse o quê? Lá no fundo do mar, lá no oceano, tá certo? Daqui do nosso planeta, claro, surgiu a primeira forma de vida, que era uma célula unicelular. Bom, continuou-se os estudos, continuou se aprofundando, e o que é que eles, como eu disse, eles vêm através de quem? Dos estudos. Através da geologia de rochas daquela época, é que eles realizam os seus estudos para comprovar alguns fatos. E aí, eles pegam pistas de como era a composição da atmosfera terrestre, como era a composição do solo, como eram outras características, tá certo? Do nosso antepassado. E vão lá para a geologia estudar. Os cientistas estão sempre em quem? Realizando os testes. E ao realizar esses testes, não é aleatório, não é solto. Eles fazem o quê? Eles montam um determinado laboratório justamente para fazer o quê? Para fazer esses experimentos. E eles começam a simular o quê? Daquela época, tá certo? Questão da temperatura, da luz solar,
como era preservado, tá certo? Essa questão até aparecer o quê? A vida, lá naquele período bem primitivo. Então, eles preparam, né, um ambiente, como fez Stander Miller, tá certo? Porém, não é feito um acaso, não é sozinho, ele tem também seus contribuintes nessa informação. E vamos aqui agora ver como foi que Miller, tá certo, realizou esse experimento. Ou seja, ele identificou o quê? Pegou uma determinada amostra de gases e o que é que acontece? Quando o Miller pegou, ele montou um sistema. Quando ele montou esse sistema, ele colocou essa mistura de gases que estariam presentes na atmosfera da Terra primitiva. Começou a emitir faíscas elétricas. Essas faíscas elétricas, o que é que acontece? Elas simulam os raios que teria desencadeado as reações químicas. Então, começaram a acontecer algumas reações que seriam o quê? Semelhantes ao que acontecia lá na Terra primitiva. Claro que com essa irradiação dessas faíscas, iriam surgir o quê? Novas substâncias. Ele simulou também, tá certo? Nesse processo que ele montou, o sistema de resfriamento. Esse sistema de resfriamento, ele estaria simulando quem? A chuva. Quando aconteceu esse processo de resfriamento, muitas de novas substâncias formadas, elas foram o quê? Arrastadas para baixo, através de quem? Justamente através da chuva. Ele simulou essa partezinha que ele foi uma torneira, onde ele retirava já uma parte desse líquido, uma parte dessa amostra, para realizar uma análise. Então, assim, no meio do processo, já acontecia o quê? Uma análise de uma parte do material. E o que sobrava seguia no ciclo, seguia fazendo parte do experimento. E o que sobrou, após ele ter retirado uma determinada parte, ele começou a emitir calor. Nessa emissão de calor, novamente, simulando o quê? Simulando as condições existentes nos oceanos da Terra primitiva. Então, tudo que ele fazia era simulando características da Terra primitiva. E aí acontece o quê? Passa-se uma parte do vapor de água e o ciclo continua. Ao finalizar esse experimento, que não foi só um dia, foram longos dias de pesquisa, o que foi que ele pôde comprovar? A existência de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles eram constituídos de quê? Constituídos de proteínas que estão na composição de todos os seres vivos. Então, através desse processo, dessa simulação, é que Miller conseguiu apresentar uma proposta sobre a origem da vida no nosso planeta. Então, aqui só reforçando os resultados dos experimentos de Miller. Ele disse que ao longo de milhões de anos houve uma série o quê? De reações químicas, e foi justamente através daquela simulação que ele realizou. E que há cerca de 4 milhões de anos, eventualmente, eram produzido o quê? Algumas substâncias nas quais eram formadas a vida. Davam origem à vida, que nós vimos que, no caso, ele identificou os aminoácidos. E há 3,8 bilhões de anos, teria se originado o quê? A primeira célula, totalmente primitiva. E essa célula é dotada de uma característica muito importante, que ela pode fazer cópias de si mesma. Então, tem a questão da reprodução. E uma coisa a gente tem que deixar claro, na ciência, independente da área que seja, química, física, da geologia, da biologia, não tem nada, não tem nenhuma verdade absoluta. Apareceu-se uma nova proposta, as pessoas, né, os cientistas, os estudiosos, eles se debruçam por cima para ver se consegue realmente comprovar essa teoria, essa proposta, esse novo que está acontecendo. Então, a ciência ela é algo que
contínuo. Não tem nada definido e taxado. E para finalizar o nosso encontro, trago aqui para vocês o Vamos Exercitar. É uma proposta que está também no seu livro didático, na página 241, que tem essa tirinha. Uau, eu fico imaginando o que os matou. Pelo aspecto, eu diria que foi a fome. E aí, parece que o homem não compreendeu aquilo que está em exposição. Por quê? E aí, você, com base na nossa aula, você vai responder o que está em exposição e a letra B, o que o homem pensou que estava em exposição, certo? Vai responder e vai enviar para o seu professor. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção e até o próximo encontro. Tchau, tchau!